Oi, pessoal do quarto ano, como foram os final de semana? Espero que tenha ido tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, em casa, né? Tô com saudades. Então, gente, hoje a tia Fátima vai dar uma aula que eu tirei um texto do Homeschool falando de uma viagem do Amir Klink, que é aquele brasileiro navegador que eu já passei um vídeo para vocês assistirem. Então, gente, hoje tem um relato de uma viagem dele que foi complicada. Só que aí a tia Fátima tirou lá do Homeschool um texto e para ficar melhor, eu aumentei a letra, separei mais para não ficar muito confuso para vocês. Então, eu vou tirar fotos desse texto e vocês vão responder as perguntas sobre esse relato dele. Vocês vão responder no caderno, tá? São 2, 4, 6, 7 perguntas, tá? A tia Fátima numerou as páginas, aumentou a letra para ficar bem explicadinho. Então, eu vou ler o relato rapidinho para vocês, é meio extenso, mas aí depois vocês vão ter que ler de novo para responder as 7 perguntas sobre esse relato de uma viagem dele, uma travessia que ele fez no Atlântico, tá? Saindo da África e voltando para o Brasil. E foi um terror essa viagem dele. É um relato verdadeiro, tá? Não é ficção, não. É ele contando, tá? Tia Fátima vai ler rapidinho, vou explicar as questões para vocês. Aí, quem quiser imprimir, tudo bem. Agora, quem quiser já olhar nas fotos que eu vou mandar, aí pode responder no caderno de português, bem caprichado, fazendo os tracinhos de uma pergunta para outra, tá? Daquele jeito que a tia Fátima gosta. Respondeu a letra A, terminou, dá o tracinho na outra linha, a gente não dá traço na mesma linha que escreveu. Aí faz a letra B, terminou, traço lá na outra linha, não é na linha que escreveu. Para ficar bem caprichadinho, para a tia Fátima entender, para corrigir, ok? Então, olha, é um relato, né, do navegador brasileiro Amir Klink, sobre a viagem de travessia do Atlântico Sul. Vou ler para vocês o relato dele. A situação a bordo era desoladora. Outra coisa, tem uma explicação das palavras, tá? No glossário, tá? No glossário, que é a explicação, o significado das palavrinhas, para ficar mais fácil para vocês entenderem o texto, ok? Então, olha, a situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que eu teria daquele momento em diante. Estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela frente um inverno inteiro no mar. Ele estava saindo da África para voltar para o Brasil, tá? Finalmente, meu caminho dependeria do meu esforço e dedicação, de decisões minhas e não de terceiros. E eu me
sentia suficientemente capaz de solucionar todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em que porventura me metesse. Se estava com medo, mais que a espuma das ondas, estava branco, completamente branco de medo. Mas ao me encontrar, afinal, só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia, como poderia parecer. Estava simplesmente encantado. Trabalhei nela com os pés no chão, e se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Mas não poder, pelo menos, tentar, teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico. A natureza é infinitamente mais forte do que o homem, mas sim conhecer seus segredos de um lado ao outro. Para isso, era preciso conviver com os caprichos do mar, e deles sabia tirar proveito, e eu sabia como. Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido após o esforço feito na véspera. Mal me lembrava de ter deitado para dormir. Encaixado no fundo da popa, eu não sentia o movimento do barco e só via o horizonte e as estrelas passando rápido pela janelinha. Mas ao me levantar para ir ao trabalho, percebi que o mar piorara bastante durante a noite. Paciência, agora era comigo mesmo. Tinha um imenso e desconhecido oceano pela frente, que na verdade me atraía, e para trás, gravada na memória, uma fase dura da qual não sentia a mínima saudade. E comecei a remar de costas, olhando para trás, pensando para frente. E queria me afastar o mais rapidamente possível da costa africana. Avançava com dificuldade devido às ondas que me molhavam a cada 5 minutos, mas não podia parar. Cada centímetro longe dessa região era de fundamental importância. Sopram ali o ano todo ventos implacáveis que movem as dunas do deserto da Namíbia, e carregam a areia fina, deixando os diamantes à flor da superfície. Diamantes da mais alta qualidade, lavados pelo mar e polidos pela areia, e em tal extensão que sua exploração é fortemente controlada e delimitada. É a zona proibida dos diamantes, que isola toda a costa até Alves Bay, não sei ler, e onde qualquer embarcação que se aproxima não tarda a ser apreendida. Nenhum veículo por terra ou mar que ultrapassasse seus limites para sair dali. Por mar, a mesma coisa. Por outro lado, qualquer aproximação, ainda que de emergência e impraticável,
pois não existe em enorme extensão do litoral um único abrigo ou enseada acessível ou livre de arrebentação. Ao mesmo tempo, eu navegava na região que detém o recorde de maior número de naufrágios junto à costa. Em tempo de paz, até 1945, de todo o continente africano. Não sem razão. Zona de ressurgência fria, com turbulências térmicas e ondas acima da altura média para a sua latitude. A navegação por essas águas é dificultada por fenômenos anormais surgidos com as bruscas variações de temperatura. De fato, nada colaborava para que eu achasse normal a paisagem à minha volta, onde completamente descontroladas, águas escuras, tempo encoberto, um barulho ensurdecedor. Por onde andariam as tranquilas águas azuis do Atlântico de tanto ouvi falar? Sem dúvida, longe da África. No fim do dia, ao me levantar para amarrar os remos e jogar a biruta no mar, antes de dormir, olhei para o horizonte e, em vez de mar, como imaginava, o que vi? As dunas do deserto. Durante a noite, enquanto dormia, o barco derivara de volta e eu me encontrava novamente junto à costa. Então, praticamente não andou nada, né? Naquela mesma noite, fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. Gente, um absurdo essa viagem dele, né? Eu já tinha morrido. O mar parecia ter enlouquecido e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Choques tremendos, um barulho assustador, tudo escuro. Adormeci. E acordei deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que me vieram à cabeça. Tudo ao contrário, eu havia capotado. Indescritível sensação. Estaria sonhando ainda? Não. Alguns segundos, outra onda e tudo voltava à posição normal em total desordem. Mal tive tempo de analisar o que se passou e o mundo deu novamente uma volta completa, tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. Lembrei-me da blusa verde que ganhei da Anne Meire, solta no cockpit, e dos remos. Estariam ainda inteiros no seu lugar? Impossível descobrir naquele momento. Precisava tirar a água primeiro. Não havia tempo para pensar. Sem que eu parasse um minuto de acionar a alavanca da bomba, o dia começou a nascer e pude então perceber o tamanho da encrenca. Termina aqui. A gente não sabe, é um livro, 100 Dias entre o Céu e o Mar. É da Companhia das Letras, de 1995. Depois, gente, tem um glossário que é a explicação de todas as palavras que eu li no texto. Agora, sobre o texto, responda em seu caderno. Como era a região pela qual Amir Klink passou? Então, gente, no texto está falando como que era a região por onde ele passou. Vocês podem copiar, tá? Letra A, copia lá, terminou, tracinho, letra B.
Quais os sentimentos do navegador com relação à viagem? Ele também fala, é mais lá no início, né? Tudo tem lá, tá? Letra C. Essa foi uma viagem totalmente planejada por ele. Gente, está afirmando, então não precisa responder sim ou não, tá afirmando. Ela foi toda planejada por ele. Aí vocês vão retirar do texto uma parte que comprova esse planejamento da viagem dele, tá? Então não é sim ou não, tá afirmando que ele planejou. Lá no texto fala. Aí vocês vão tirar uma partezinha do texto que mostra que ele realmente planejou essa viagem, ok? Terminou, traço, letra D. O que aconteceu com o barco que deixou o navegador incapaz de agir? Lá, mais pro finalzinho tá falando que não tinha o que ele fazer, tá? Letra E. Você acredita que o navegador obteve sucesso em sua travessia? A gente não terminou, a gente não sabe. Então, é a opinião de vocês. Por tudo que ele contou e como terminou, vocês acham que ele obteve sucesso? Por que vocês acham? Ele que está contando essa história, tá? Uma dica aí. Terminou, letra C. Tracinho, letra F. Você teria coragem de fazer uma viagem como essa? Sim ou não e justifique, certo? E a letra C, em que pessoa é escrito o relato? Primeira, terceira, aí vocês vão colocar. Se vocês quiserem comprovar a pessoa que vocês acham que é, coloca um trechinho, tracinho e termina isso. E depois já podem mandar para eu corrigir para vocês, certo? Olha, essa aula é do homeschool, que a tia Fátima pegou, mas eu vou tirar fotos. Agora, quem tem hábito de entrar no homeschool, mas a tia Fátima deu a opção para vocês aproveitarem da aula que eu estou dando aqui, que eu já li o texto, tá? Separei mais as questões para vocês entenderem, ok? Então, esta é a aula de hoje. À medida que forem terminando, podem tirar fotos e mandar que a tia Fátima vai corrigindo, ok? E vou depois explicando, marcando para vocês o que vocês erraram para fazer a correção, tá? Isso é meio que para terminar essa unidade de relato de viagem, tá? Que vocês já fizeram também, vocês leram daquele brasileiro que saiu daquele mineiro, né? Ele é de Minas, de Recife para Salvador. Então, isso é relato de viagem, ok? A minha aula de português é essa hoje. Espero que vocês façam direitinho, mas se tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou explicando e tirando as dúvidas, ok? Beijos, essa é a aula. Até a próxima. Beijos, amo vocês, gente.